Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Missão 360. Estamos apenas começando e hoje você vai conhecer histórias inspiradoras e um casal muito querido também aqui no Missão 360. A gente sempre agradece a você que tem entrado em contato e de uma maneira muito especial ao grande público jovem que tem acompanhado o programa Missão 360, muitos jovens dispostos a serem missionários aqui no Brasil e fora do Brasil também. Hoje o tema é um tema muito especial, a Índia, que é um dos campos missionários mais desafiadores do mundo, não só pelo grande número de pessoas lá, mas também pela quantidade de crenças. Na região central da Índia, uma menina chamada Maria é um resultado do trabalho missionário e hoje sonha em ser uma cantora gospel profissional. A Índia é sempre lembrada por sua variedade, sua cultura e suas altas populações. E só nesta região, no estado de Andhra Pradesh, vivem 76 milhões de habitantes. Alcançar as pessoas na Índia, em quase qualquer parte do território, é um imenso desafio. Alguns dos 76 mil membros adventistas de Andhra Pradesh se reúnem nessa bonita igreja todos os sábados. Eles estão felizes por mais um sábado entre amigos da comunidade. Eles deixam seus calçados do lado de fora e entram para adorar e aprender. Por muitos anos, este local também tem sido o lar da sede administrativa local e uma escola adventista muito apreciada pela comunidade. Maria chegou aqui quando tinha apenas 8 anos. Ela vem de um vilarejo pequeno, onde ela não poderia obter nenhuma educação. Graças à ajuda de um tio que trabalhava na escola adventista, ela foi acolhida por este casal para fazer serviços domésticos em troca de estudos na escola adventista. Então, pouco a pouco, eu estava aprendendo. Ela foi a minha primeira professora e me ensinou. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1. Minha professora em minha casa e também na minha classe. E ela costumava me ensinar tudo sobre a Bíblia, trabalho doméstico, limpeza da casa. E ela costumava falar sobre minha família. Então você tem que fazer assim. Você tem que falar sobre Deus. Eu levava ela para a escola comigo. Quando eu vou para a escola, eu ensino uma aula modelo para ela. Em casa, eu costumava ensinar canções e também como ler a Bíblia. Eu ajudava na educação. Todos os dias, Maria trabalhava na casa dessa família. Maria vem de um lugar onde estudar não é um privilégio para todos. E através desta família, a escola adventista ofereceu não só a oportunidade de estudar, mas um lar. Um culto diário era feito e Maria gostou de aprender sobre Jesus. O contato com esta família fez ela apreciar as histórias da Bíblia e o relacionamento com Deus, principalmente aos sábados na igreja. Hoje, por influência de Maria, além dela, os pais e a irmã foram batizados na igreja adventista. Sua participação na igreja local é muito útil. Ela gosta de contar histórias e cantar. Eu gosto de ir à igreja. Eu gosto de cantar. Sempre e a cada momento. Eu estou orando para me tornar uma cantora religiosa. Neste trimestre, suas ofertas do 13º sábado irão ajudar a construir um centro de treinamento missionário em Andhra Pradesh. Um local para a construção já foi escolhido. Este centro irá abrir as portas para que pessoas como Maria possam conhecer a Jesus e espalhar o Evangelho. Hoje, aos 22 anos, Maria iniciou seus estudos em enfermagem e é ativa no envolvimento com a igreja. Se a influência de uma família e uma escola adventista fizeram a diferença na vida dela, imagine quantas vidas mais poderiam ser mudadas com este centro. Essa é mais uma bela história aqui no Missão 360, a gente sempre recebendo jovens, adultos e pessoas querendo se tornar missionários. Por falar nisso, eu gostaria de apresentar para vocês agora um casal muito querido, é o Paulo e a Valéria Cita. Eles vão contar um pouco a história deles aqui no Missão 360. Sejam bem-vindos, Paulo. Obrigado. E Valéria também, tá? Obrigado. Olha, primeiro, antes de mais nada, eu queria que vocês contassem pra gente um pouquinho, já que a gente está falando hoje sobre a Índia, vocês vivenciaram momentos lá, têm grandes experiências.
Mas a história de vocês inicialmente não tem nada a ver com a história de missionários, né? Vocês estavam até contando em off para mim um pouquinho, mas eu gostaria que as pessoas conhecessem um pouco a história de vocês antes de se tornarem missionários. Eu acho que muita gente vai se identificar com a história de vocês. Paulo, Valéria, fiquem à vontade, conta um pouquinho a história de vocês para as pessoas entenderem e se emocionarem um pouco com a história de vocês também aqui. Certo. Nós trabalhávamos muito antes. Eu trabalhava com autoprocessamento em área de TI, do Grupo Pão de Açúcar, trabalhei com bancos também. E aquela vida louca de sistemas, trabalhando 12, 13 horas por dia, mais o tempo que você gasta em trânsito, né, a chegar no trabalho. A Valéria também trabalhava com a Lego. Eu era diretora da Lego Educacional, Lego Brinquedos. E realmente, como o Paulo acabou de falar, a nossa vida era uma loucura. Nós nos encontrávamos, às vezes, em casa. Então, nós trabalhávamos realmente para ganhar bastante dinheiro e pelas posições mesmo. Cada vez estudando mais para trabalhar. E nós percebemos, pastor, que nós chegamos num ponto da nossa vida que nós não tínhamos as coisas. Nós éramos, na verdade, escravos delas. Agora é o seguinte, a gente percebe que muita gente está correndo atrás desses sonhos que vocês tinham em mãos no momento. E como é que vocês desistiram disso tudo? Como é que foi o processo e aonde vocês foram parar? Fala um pouquinho para a gente, Paulo e Valéria. Então, nessa época, nós estávamos vivendo e trabalhando muito e não tínhamos tempo para nós mesmos, como a Valéria estava comentando. Só que nós sentimos essa necessidade de termos mais tempo para Deus e para com o outro. Mas no sábado de manhã, a gente assistindo o nosso culto, houve um anúncio de uma escola missionária que aconteceria pela sede administrativa da Igreja Adventista aqui em São Paulo. E essa escola missionária era um chamado para você aprender um novo estilo de vida e levar esse novo estilo de vida para outras pessoas. Isso chamou muito a nossa atenção. Nós fomos para lá, fizemos o curso de 30 dias e despertou o desejo em nós de sermos missionários. Depois ficamos sabendo também de uma outra escola chamada Wildwood, nos Estados Unidos. Nós nos candidatamos para essa escola e fomos estudar em 2014. E lá conhecemos um casal que fundou um ministério na Índia e eles nos convidaram para trabalhar lá na Índia. Olha, quando a gente fala em Índia, a gente percebe que os grandes meios de comunicação, né, eles exploram muito a Índia, os grandes gurus, a gente está até falando um pouquinho sobre isso. Mas quando vocês chegaram lá, qual que é a realidade que vocês perceberam na Índia? Eu sei que vocês tiveram, parece que, retirar algumas crianças da mão de vendedores de crianças. Como é que foi isso? Como é que funciona isso? Olha, foi um choque, a gente não pode negar, porque a diferença cultural entre Brasil e Índia é muito grande. Mas nós, como a Valéria costuma dizer, nós não fomos para lá para chorar por essas crianças, nós fomos lá para amá-las, para tentar ajudá-las, mas a gente tinha essa ideia de que nós fomos para lá para ajudá-las, mas na verdade nós fomos ajudados. Porque as experiências que a gente viveu lá foram muito, muito grandes. E percebemos, pastor, que as crianças têm muito a nos ensinar. Embora elas tenham uma realidade muito pobre, de miséria mesmo, eles têm muito, eles são muito felizes, têm muito a nos ensinar. Agora vocês chegaram lá, estava tudo estruturado? Como é que era? Nada, né? Não. Vamos ver algumas imagens, então? Eu queria que vocês mostrassem algumas coisinhas que vocês presenciaram lá, tá? Nós chegamos lá, essas imagens a gente pode perceber assim, o antes e o depois. Então, nós chegamos, as crianças estavam desnutridas. Essa imagem, por exemplo, foi uma imagem que nós começamos a trabalhar com feiras de saúde nas vilas. E muçulmanos começaram a participar, as crianças participavam dessas feiras de saúde. Nós começamos a trabalhar com eles com música. Para entrar na vila, nós entramos pela saúde e pela música, e falando também de Jesus. Então, isso foi muito forte para nós. Essa próxima imagem é o ambiente todo ali, música também. Música. Eu sei que vocês têm várias imagens ali, vamos a uma próxima também? Vamos ver. Aí, o que seria? Uma horta? Na horta. Lá no orfanato, a gente faz aulas vocacionais com as crianças. Então, as crianças aprendem elétrica, construção, padaria, corte e costura. E uma das aulas vocacionais é também a agricultura, a horta. Agora é o seguinte, eu queria ouvir uma coisa mais interna do coração de vocês. Vocês falaram para mim que vocês já eram felizes, né? Embora o relacionamento de vocês como casal e família
era um pouco conturbado em certo aspecto por causa do trabalho, da correria toda. Porque tem muita gente que está assistindo a gente agora e fala assim, poxa, mas eu tenho que ir lá para a Índia, eu tenho que me tornar um missionário para ser feliz. Tem muita gente que fala assim, eu já sou feliz, né? E vocês disseram que vocês já eram felizes, mas hoje existe algo mais na vida de vocês. Vocês já conheciam Jesus, vocês já tinham uma religião, já frequentavam uma igreja. E hoje, o que significa na vida de vocês? Paulo e Valério, o que tem significado essa mudança geral, radical na vida de vocês? Olha, é difícil explicar o que a gente sente, mas é como a gente estava comentando antes, nós éramos felizes? Sim, com certeza, mas hoje mais. Porque nós vivemos experiências diariamente com Deus. Porque quando você se dedica a fazer o trabalho que Deus te pede, você deixa um pouco de lado as suas vontades, o seu egoísmo, para agir somente em prol do outro, do próximo, servindo a Deus. E apesar de toda a miséria que nós encontramos lá, de crianças que são vendidas mesmo, no lugar onde nós estávamos, pastor, as crianças são vendidas normalmente para 3 propósitos. Para trabalho escravo, para prostituição, as meninas, ou até mesmo para sacrifícios humanos. Então, é uma realidade que nós, como brasileiros, desconhecemos e lá nós víamos isso acontecendo. E dentro daquele orfanato, as crianças eram felizes, elas estavam felizes. Seguras e felizes. Porque elas conheceram a Deus e nós trabalhávamos muito com as crianças uma frase. Out of the gates, fora dos portões. E isso teve um significado muito grande para elas e para nós. Qual era o sentido dessa frase para vocês, para eles ali? O que significava? As crianças estavam acostumadas a ficar sempre internamente ali no orfanato. No primeiro semestre, nós trabalhamos muito com eles com música e feiras de saúde, treinando eles. Depois de 6 meses, eles estavam prontos para trabalhar. Então, para eles foi uma alegria muito grande, porque eles tiveram a oportunidade de ir para fora dos portões do orfanato, nas vilas ao redor do orfanato, trabalhando e falando sobre Cristo. Porque nós, como adultos, tínhamos um pouco de dificuldade em chegar nas vilas e falar sobre o Evangelho e sobre Cristo. Na Índia, a criança não é valorizada, então eles não ligam para as crianças. Aí, se aproveitando disso, as crianças entravam nas vilas e iam falando para outras crianças sobre Cristo. E essas crianças vão falando com os pais. E assim foi crescendo. Olha, a gente encerra, nosso tempo é curto, é uma pena, muita história, a gente queria entrevistar vocês em outros momentos também, mas qual o planejamento, qual o plano de vocês agora? Hoje a gente está terminando essa entrevista aqui, foi gravado há um bom tempo, você está assistindo em casa, mas eles estão embarcando hoje para os Estados Unidos à noite, eles vêm do Brasil só para arrumar documentação e voltam, cada hora estão para um lugar. E quais são os planos? Vocês disseram para mim algo que eu achei interessante. Vocês deixaram muita coisa, mas tem que ter um planejamento, porque Deus é um Deus de ordem, de organização, de planejamento. Então não basta ser um missionário do dia para a noite e sair por aí rodando o mundo. Mas qual o plano de vocês? Para a gente encerrar esse momento, o que vocês pensam da vida ainda, né? Bom, nós estamos embarcando hoje à noite, vamos para os Estados Unidos, no mesmo lugar onde nós estudamos, é Wildwood, e lá é um centro de missionários. E nós percebemos que Deus, Ele vai nos ajudar lá, a ajudarmos outras pessoas a irem para lugares onde nós não podemos. Esse é um ponto. E um outro ponto, nós queremos ajudar uma família que está aqui no Brasil e que todo esse projeto inspirou essa família. O projeto chama Mãos e é um projeto que deseja fazer um orfanato aqui no Brasil, fica na cidade de Sarapuí. Então, e sem contar, não é, continuar em contato com os nossos filhos espirituais Tá joia. lá na Índia. Paulo, que Deus abençoe você, continue abençoando, obrigado. você também, Valéria, e que vocês ainda tenham muitas histórias para contar para a gente aqui em outros momentos e vejam o resultado, acima de tudo, lá no céu, tá bom? Amém. Deus Obrigada, abençoe você, pastor. muito obrigado. Nós vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta no Missão 360 com mais histórias, hoje contando histórias da Índia para você. Até já! Eu começo esse bloco agradecendo a você que tem enviado fotos de igrejas aqui do Brasil e fora do Brasil também. Quem sabe você visitou alguma igreja em algum lugar do mundo, tira uma foto, envia pra gente,
ou quem sabe a igreja que você tem frequentado, você sendo um cristão ou não, um adventista ou não, independente da sua crença religiosa, se você tem visitado uma das nossas igrejas, envie para a gente, nós vamos mostrar aqui no Missão 360, ok? Vamos à primeira igreja de hoje, a primeira igreja enviada para a gente, Igreja Jardim Santa Isabel, em Cambé, no estado do Paraná. O Johnny Silva foi quem enviou para a gente a fachada dessa igreja aí. A gente agradece a todos os paranaenses que têm entrado em contato com a gente, de uma maneira especial a você, Johnny, e um abraço querido para a Igreja Jardim Santa Isabel, em Cambé. A próxima, quem enviou para a gente foi o Neanderson Costa, Igreja do Residencial Coroatá, no estado do Maranhão, aqui no Brasil também. Todos os maranhenses, agradeço a você que tem participado com a gente, acompanhado e se tornado missionário também, de uma maneira especial, a Igreja Residencial de Coroatá. Próxima igreja é a Igreja Brasileira em Washington, capital americana, Washington DC. Quem enviou para a gente foi o Antônio Miguel, possivelmente tenha feito uma visita lá, ou quem sabe frequente essa igreja. E a gente agradece ao Antônio Miguel e agradece mais uma vez a você também que tem enviado as suas fotos, tá? Entre em contato com a gente, entre no nosso Facebook, que você acompanha aqui agora, e no espaço do chat, do bate-papo, você insere a foto que você tirou e envia pra gente aqui no programa Missão 360, ok? Olha, na sua casa você provavelmente tem um livro que nunca foi lido. Benson, que mora em Cochin, na Índia, teve a sua vida transformada por um livro que estava em sua casa por mais de 50 anos. Acompanhe essa impressionante história. Por 115 anos, a Igreja Adventista entrega literaturas cristãs na Índia. A Oriental Watchman Publishing House publica material em mais de 14 dialetos e é atualmente ocupado por uma equipe de líderes dedicados, editores em tempo integral e trabalhadores missionários. Servem através de livros de conselhos de saúde, educação e convivência com a comunidade. Uma das milhões de literaturas produzidas pela Oriental Watchman, nesses 115 anos, chegou até as mãos de Benson, de uma maneira bem incomum. Em 1934, o avô de Benson comprou um livro chamado Nossos Tempos à Luz da Profecia, de William Spicer. Após seu falecimento, muitos dos seus pertences foram deixados com a família de Benson. Benson tinha então apenas 6 anos. Eu tenho este livro desde as 2 últimas gerações da minha família, mas eu não conseguia entender o que estava escrito. Eu só estava interessado nas fotos que estavam nele. Benson não podia entender o que o livro dizia, mas ficou encantado com as figuras. A família de Benson frequentava a Igreja Católica. Quando alguns membros da família leram algumas páginas do livro, entenderam que o livro falava contra a Igreja Católica e pararam de lê-lo. O pai de Benson nunca foi um crente. Ele nunca foi à igreja ou aceitou qualquer tipo de pensamento religioso. Benson acabou seguindo os passos de seu pai e por muito tempo não abriu mais aquele livro. Os anos passaram e lentamente Benson encontrou problemas na vida. Começou a ter problemas familiares, passou a peregrinar por muitas denominações e até foi a bruxos para resolver seus problemas na vida. Por cima de tudo isso, o pai de Benson faleceu. Certo dia, quando sua única filha, Anju, ficou com uma forte febre, Benson ficou tentado a ajustar um pequeno rádio que tinha. Ele podia ouvir uma mensagem cristã. Ele começou a ouvir essa estação regularmente e ficou interessado na mensagem. Ele lembrou do antigo livro e voltou a abri-lo. As coisas que estavam ditas no livro agora começaram a fazer sentido para ele. Em nenhum lugar ele havia encontrado a verdade que o livro estava apresentando. Deste livro, principalmente, eu entendi sobre o sábado e as leis para os homens. Eu conheço tantas verdades de livros de outras denominações, mas a verdade do sábado foi a verdade que este livro realmente me ensinou. Um dia, seu amigo o convidou para ir à Igreja Adventista. Lá, Benson encontrou uma revista que foi publicada pela Oriental Watchman.
Ele começou a ler essa revista e contatou a editora. O editor entrou em contato com o pastor local e eles estavam interessados em conhecer esta família. Durante este período, algo terrível aconteceu. Minha esposa ficou doente quando eu ainda estava na Igreja Católica. E quando ela se sentiu doente, eu estava muito curioso sobre a verdade e sua posição na vida após a morte. Então eu queria saber a verdade. Quando eu encontrei a verdade sobre este livro? Eu encontrei que esta é a verdade que outras denominações não ensinam. Enquanto isso, minha esposa morreu e depois disso eu decidi vir a esta verdade e me juntar à igreja. Quando o pastor veio visitá-lo, ele mostrou ao pastor local o livro que ele estava guardando por gerações. Ele e sua filha Anju aceitaram a verdade, mas sua esposa morreu antes que pudesse ir à igreja. Em dezembro de 2015, Benson e Anju começaram a frequentar a igreja adventista. Hoje, Benson se lembra da luta que teve para encontrar a verdade. Ele sabe que a verdade encontrada em um antigo livro da família o libertou. Por favor, ore por Benson e pelo trabalho da Igreja Adventista através dos livros e revista na Índia. E muito obrigado por seu apoio à missão. Em seu sermão profético que encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Jesus afirmou: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Dentro dessa realidade, um dos maiores desafios à evangelização mundial é a janela 1040. Nessa região vive o maior número de países não alcançados. Esses não evangelizados são países que têm o mínimo conhecimento do Evangelho eterno e também não têm tido oportunidades para conhecê-lo. Por incrível que possa parecer, a janela 1040 consiste somente em 1/3 da área total da Terra, mas perto de 2/3 da população do mundo. Com um total aproximado de 3 bilhões de pessoas, a janela 1040 inclui 62 países e nela nós encontramos as maiores megalópolis não alcançadas do planeta. Isso quer dizer que em cada uma delas há uma população de mais de 1 milhão de pessoas. Os 2 maiores países do mundo, em número de habitantes, encontram-se exatamente nessa área, mais especificamente no continente asiático, a China e a Índia. Os 2 juntos representam cerca de 33% da população do nosso planeta. Em nenhum outro país, a política e a fé se apresentam tão misturadas quanto na Índia. É na Índia que nós encontramos o berço de 2 das maiores religiões não cristãs do mundo, o hinduísmo e o budismo. O hinduísmo é a religião majoritária da Índia, ultrapassando 80% da população. Em termos de números de adeptos, é a maior religião da Ásia e uma das mais antigas crenças existentes. O hinduísmo é popular, é extremamente idólatra, porque nele existem mais de 330 milhões de deuses e 250 milhões de vacas sagradas. O hinduísmo tem muitos livros sagrados e prega que todos passam por uma série de nascimentos ou reencarnações. A transmigração da alma, o que, segundo o hinduísmo, conduz à salvação espiritual. Nesse raciocínio, a cada nascimento, você pode se aproximar ou se distanciar da iluminação dependendo do seu karma. A religião hindu tem 3 práticas básicas: a puja, ou adoração, a cremação dos mortos e as regras do sistema de castas. No entanto, o hinduísmo não é uma religião proselitista. Em outras palavras, o hinduísmo não busca converter pessoas às suas crenças. As pessoas nascem ou não hindus. A Índia também é berço do budismo. Esse sistema ético, filosófico, religioso foi fundado por Siddhartha Gautama, também conhecido como Buda, na região norte da Índia, aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Inicialmente, o budismo se espalhou rapidamente, mas foi através dos séculos ali sendo gradualmente reabsorvido pelo hinduísmo. E hoje os hindus têm Buda como uma das encarnações do seu deus hindu Vishnu. Os ensinamentos do budismo têm como base a ideia de que o ser humano está condenado a reencarnar-se infinitamente após a morte e passar sempre por esse sofrimento no mundo material. Em outras palavras, o que a pessoa fez durante a vida será considerado na próxima vida e assim sucessivamente. Essa ideia é conhecida como karma. Ao enfrentar os sofrimentos da vida, o espírito pode atingir o estado de nirvana, ou a pureza espiritual, e chegar ao fim das suas reencarnações. Entre os países com o maior número de adeptos ao budismo estão Laos, Camboja, Tailândia, Bangladesh, Japão, Índia, China, entre muitos outros. Jesus,
certa vez afirmou aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Sem dúvida alguma, quando olhamos para o continente asiático, vemos quão grande é o desafio apresentado pelo Mestre. Milhões e milhões de pessoas ainda não foram alcançadas pelo Evangelho eterno. Ore você pela Ásia e pelos seus habitantes. Ore também pelos missionários e suas famílias que hoje vivem naqueles países, proclamando o amor e o plano de Deus para aquelas pessoas. Quem sabe você sinta em seu coração um desejo de melhor conhecer os desafios missionários da Ásia e até mesmo como servir naquele continente. Se esse é o seu sonho, não deixe de escrever para nós. Mas nunca se esqueça, aonde quer que você possa estar, seja sal e luz nesse mundo. Muito obrigado mais uma vez ao pastor Kleber por essa mensagem. E agora nós vamos acompanhar qual vão ser os destaques do nosso próximo programa. Veja agora. No programa da próxima semana, histórias missionárias que vão te inspirar. Você vai conhecer 4 universidades adventistas ao redor do mundo e como elas são importantes para a missão. Vamos até a Nigéria, o Reino Unido, Porto Rico e muito mais. Tudo isso e muito mais, sábado que vem, no Missão 360. Esses são os destaques da próxima semana. O Missão 360 vai encerrando por aqui. E baseado na entrevista que fizemos hoje do Paulo e da Valéria, é sempre bom nós termos algo em mente quando pensamos em ser missionários. Planejamento. Então coloque a sua vida nas mãos de Deus, se planeje e seja usado por Deus aonde Ele quiser. Forte abraço para você, até semana que vem, se Deus quiser, no Missão 360. Até lá!